Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com um tema muito pedido, ser mãe depois dos 35 anos. O que é que nós precisamos de falar sobre esta fase, não é? E para isso convidei a Mariana Torres, a nossa médica obstetra de eleição, para nos informarmos, para termos aqui escolhas mais conscientes. Então, Mariana, muito obrigada por estares aqui hoje e por te abrires também a partilhar mais connosco, a trazer mais informação. Então, olha, agradeço-te assim do fundo do Obrigada, coração. vai ser uma conversa interessante, não tenho dúvida nenhuma. Bem-vinda e mesmo de coração, obrigada por poderes estar aqui e trazer esse lado da medicina que às vezes é tão difícil de nós chegarmos lá, mas tu trazes para as redes sociais. A Mariana dispensa apresentações, não é? Mas quem não seguir a Mariana também no Instagram, que vá lá procurar a informação que precisa sobre os diferentes temas, que há muitos temas abordados, então sinto que é assim mesmo um serviço público e por isso também te agradecemos muito por isso. Falando um bocadinho da Mariana, para além de médica especialista em ginecologia e obstetrícia, é também conselheira em aleitamento materno e também fez a formação de doula, então tem aqui uma visão também muito alargada sobre o parto, sobre a amamentação, e isso também nos dá aqui uma bagagem para olharmos para a questão do parto humanizado, das informações, do protagonismo da grávida, não é? Com outra sustentação. E a Mariana acredita que estarmos informadas é o que nos permite fazer efetivamente escolhas conscientes que reflitam a nossa individualidade. E eu sinto que é muito o que as grávidas também procuram nesta ideia do parto humanizado, é que as suas escolhas sejam informadas, que elas sintam que têm uma voz ativa, que a sua individualidade é respeitada, que têm um percurso consciente, não é? E que compreendem, não é? Acima de tudo, olhar para trás e compreender o que foi acontecendo, não é? Sim, exatamente. Então a informação, hoje temos aqui também este lugar da informação com um destaque importante e vamos então entrar neste tema. Porque é que se coloca aqui os 35 anos? O que é que acontece quando uma mulher faz 35 anos? Porque é que há esta cultura, não é, à volta deste atestado quase de velhice para ser mãe depois dos 35? Olha, Margarida, eu sinceramente não compreendo bem como é que isto tornou esta magnitude. Porque na realidade o número 35, não é? Não tem nada de mágico aqui, não há nada que aconteça nessa noite em que uma pessoa passa dos 34 para os 35, não é? Em que realmente algo de repente mude. Agora, porquê é que surgiu o 35? A explicação é muito simples. Porque antigamente, quando nós não tínhamos forma de fazer rastreio não invasivo de alterações cromossómicas, ou seja, de tentar perceber qual é que é a probabilidade de cada gravidez ter uma trissomia 21, sem fazer um exame invasivo, sem fazer uma amniocentese ou uma biópsia das velocidades coriónicas, eles tiveram que perceber qual seria o limite da idade em que, pondo na balança os riscos da amniocentese, não é? Compensava face à probabilidade de realmente existir essa tal trissomia 21. E os 35 anos foi a idade em que, nessa fase, acharam que fazia sentido às mulheres a partir dos 35 propor uma amniocentese e às antes dos 35, só em situações mais específicas, fazer essa proposta. E é só aqui que entra o tal 35, que hoje em dia, até mesmo com os novos rastreios, não é? Não invasivos, perde-se um bocadinho este número, porque todos o rastreio combinado entra com o fator idade e a pesquisa de DNA fetal no sangue materno é diferente disto e nem interessa tanto a idade. Agora,
A partir daí, tudo cresceu para, como se de repente, às 12 badaladas do 34º para o 35º, a mulher se transformasse numa abóbora novamente e, não é? Como se de repente Sim. fosse algo mais importante, que não é, não é? Agora, eu não quero com isto dizer que a idade não seja um fator importante na saúde reprodutiva, porque é, não é? Nós sabemos que à medida que a idade avança, as coisas, várias coisas que podemos falar sobre elas, ficam diferentes. Mas isto é um contínuo, é uma coisa gradual que vai acontecer ao longo da vida, que certamente será variável de pessoa para pessoa, a velocidade em que estas coisas acontecem, mas que nós ainda nem conseguimos ter tanta mão nessa variabilidade, não é? E há pessoas que têm consequências mais cedo do que outras desse envelhecimento, mas percebes? O Uhum. 35 surge nesse contexto e de repente temos uma sociedade que acredita que o 35 é um número mágico qualquer que transforma a possibilidade de uma gravidez tranquila numa gravidez atribulada e não é assim na prática. Sim, e aqui também tem muito a ver, eu sinto, desta cultura também muito dos prazos de validade, às vezes até numa própria gestação, as 40 semanas, aquele marco que também transforma muita coisa e chegar lá e não chegar e passar, não é? Então parece que há aqui uma coisa muito relacionada com o relógio, com os dias, não é? Quando chegamos aqui, atingimos um prazo de validade e depois aumenta o risco de não é? Às vezes há muito essa percepção do risco agravado quando passamos ali um determinado calendário, e isso também é importante ser desmistificado, porque eu sinto que esse prazo de validade é uma coisa transversal a várias coisas aqui no mundo, da ginecologia e obstetrícia, e esta é uma delas, não é? Sim, essa busca por regras simples, por matemática na medicina e na saúde, onde não existe, não é? Não há matemática na medicina e na saúde, e principalmente com a variação que existe de pessoa para pessoa. Mas sim, há uma tendência cada vez maior para tentarmos definir o nosso mundo com regras simples, como essa que tu estás a dizer, de a partir dos 35, algo, não é? De haver aí um limite muito bem definido. Para quando é que uma gravidez, como se antes não pudesse haver problemas e a partir daí fosse uma quase garantia de problemas, não é? E que não é bem assim, não. Uhum, sim, e há assim alguns fatores, porque eu sinto que nós também, a segurança, o senso de segurança gira muito em torno aqui das perspectivas sobre os riscos, não é? Que cada um também tem. Quando nós falamos de riscos de uma gravidez em idade, entre aspas, avançada, o que é que isso significa para cada pessoa, não é? Há efetivamente alguns riscos que se verificam que acontece com uma idade, uh, 30 e tais, 40, 40 e tais, não é? Que não acontece antes disso. Há alguma coisa que possa apaziguar os corações das mães face a esta percepção do risco. Também é muita cultura que nós temos, é assente nesta noção de segurança-risco, não é? Uhum. Sim, então o que nós sabemos é que as possíveis complicações que uma gravidez acima dos 35 ou acima dos 40 anos possa ter também podem acontecer em idades mais jovens. Por isso, os riscos são os mesmos, mas aumenta a probabilidade que eles aconteçam. Mas sabemos, mas quando eu digo aumenta a probabilidade que eles aconteçam, não estou a dizer que o mais provável é que eles aconteçam. Estamos a falar de, imagina, antes de 35 há qualquer coisa que o risco é 5% e, de, e depois passa a ser 10%. Mas quando eu digo 10%, não é tipo de um momento para o outro passa a ser 10%, é tipo que o gráfico vai subindo a uma certa velocidade até atingir tipo 10%, em que vamos dizer é o dobro, mas mesmo assim o mais provável continua a ser que aquilo não aconteça. E então nós sabemos que existem complicações que podem surgir decorrentes desse tal envelhecimento do corpo, é verdade, e existem complicações que podem surgir por uma pessoa mais velha ter tendencialmente mais doenças associadas. E por isso nós sabemos que, com o avançar da idade, aumenta a probabilidade daquela pessoa também ter diabetes, hipertensão, obesidade, e que são coisas que por si só
também aumentam a probabilidade de algum tipo de complicações na gravidez. Mas mesmo pessoas sem essas complicações, nós sabemos que quanto maior for a idade de uma mulher de uma gravidez, maior será a probabilidade de alguns tipos de complicações, em que acima de tudo tem a ver com alterações, por exemplo, as alterações cromossómicas é a coisa mais relevante para aqui. Não é? O impacto maior da idade materna é qual é que é a probabilidade de, ao se juntar aquele espermatozoide e o ovo, e aqui a idade paterna também tem impacto, mas pronto, estamos a falar da idade materna, de, ao se juntar aquele de espermatozoide e um ovo, os cromossomas não baterem certo e levar ou uma perda gestacional logo no início, ou a uma alteração, ou uma alteração que se detecta depois e que algumas pessoas depois optam por interromper a gravidez, detectando essa alteração dos cromossomas, sendo que a mais frequente é precisamente a trissomia 21. Agora, ultrapassando esta fase inicial da gravidez, não é? Ultrapassando e sabendo que não há a parte das alterações dos cromossomas, tudo o resto não é, ainda que seja mais provável do que nas mais novas, não é assim tão provável de acontecer. Não é? E estamos a falar de coisas que nós sabemos que aumentam a probabilidade com o aumento da idade, gradualmente, não é aos 35, é ao longo da vida. Surgir diabetes na gravidez, de surgir hipertensão e outras doenças associadas à hipertensão na gravidez, de existir um parto prematuro. São estas as complicações de surgir uma pré-eclâmpsia, que está relacionada com a hipertensão, por isso torna-se mais frequente ao longo da idade materna isto acontecer, mas continua a ser mais provável que nada aconteça. E por isso, o que nós sabemos é que a maioria das pessoas que engravidam em qualquer idade não vai ter problemas na sua gravidez. Até porque, vamos lá ver, também podemos ver assim, se a pessoa está saudável o suficiente para conseguir engravidar numa determinada idade, não é? Também é logo um bom princípio para a gravidez ter uma grande probabilidade de correr bem, porque o corpo também consegue ir gerindo isso, não é? A probabilidade de engravidar versus qual é que é a probabilidade da gravidez ter sucesso. Porque na verdade esses sinais de saúde também já se vêem no ciclo menstrual, não é? Uma pessoa Uhum. que monitoriza o ciclo menstrual e que esteja atenta e tenha essa literacia no corpo já sobre o ciclo menstrual, também vai perceber se há alguma coisa que está a afetar o ciclo e que por isso que afeta a capacidade de engravidar ou que, não é? Ou a manutenção da gravidez. E é engraçado porque tu falavas dessa questão de que a idade paterna também importa, mas isso nós nunca ouvimos, não é? O que eu sinto que se fala é muito esta coisa E de não é tão estudado. ok, Não é tão estudado, não. sim, é muito Foca-se muito na mulher, foca-se muito na mulher ainda. é muito esta noção de que o homem a qualquer altura está sempre fértil e consegue ter filhos a qualquer altura, e que a mulher é que pode trazer aqui algumas questões acrescidas, mas também é importante, como estamos a fazer aqui, não é? Desmistificar todas essas questões associadas à idade. E também, nós falávamos na gravidez e também no parto, porque às vezes também é esta questão de tenho X idade, o parto natural é viável, não é? Ou aquela falsa indicação de cesariana, não é? De que chega Apenas a uma pela idade. apenas pela idade, não é? Aqui no parto, há alguma coisa que nós possamos olhar e desmistificar também sobre essa questão da idade. Uma mulher com uma idade mais avançada poderá ter aqui alguma questão no parto que uma mulher mais jovem não terá, por exemplo, no parto natural. Então, os estudos mostram que a probabilidade de ser cesariana aumenta, mas uma pessoa fica na dúvida é se está a aumentar por o limiar para essa cesariana ser, não é, ser recomendada, se torna mais baixo a idades mais avançadas, não é? E é difícil eliminar este tipo de viés em alguns estudos, ou se realmente existe algo relacionado com esse envelhecimento do corpo que faz com que aumenta a probabilidade do trabalho de parto não evoluir da mesma forma que uma mulher mais jovem. Mas, novamente, o mais provável é
o parto ser perfeitamente linear e, e muito semelhante ao parto de mulheres com uma idade mais jovem. Aqui onde se começa a falar que a idade possa ter impacto é naquela decisão, e ainda é um tema um bocado controverso, é na decisão do até quando esperar para propor uma indução do parto. É algo que nos últimos anos tem sido bastante debatido, até porque houve um ou outro estudo mais recente a tentar avaliar, porque nós também sabemos que os estudos mostram que, por exemplo, mas isso até é mais, também se verifica acima dos 35, mas parece ser mais frequente a partir dos 40, aumentar o risco de uma perda fetal tardia, por isso uma morte in utero no termo. E nós sabemos que a idade também influencia a probabilidade disso acontecer. Agora, estamos a falar de riscos muito, muito baixinhos. Estamos a falar de probabilidades na ordem dos 2,5 em 1000. Está bem? Só para relativizarmos aqui um bocadinho. Mas quando nós falamos em recomendações gerais e em saúde pública, esses números começam, não é? Podem tornar-se relevantes, porque se nós dissermos assim, aos 30 a probabilidade disso acontecer é menos de 1 em 1000, não é? Há quem diga que então, se acima dos 40 é 2,5 em 1000, que isso pode ser um motivo válido para se propor uma indução mais cedo do que se proporia aos 30 anos de idade, por exemplo. Mas isto ainda é um tema bastante polémico, até porque riscos absolutos tão baixinhos fazem com que, para já, para mim, as recomendações são recomendações e o que tem que se fazer é cada pessoa a seguir decidir o que faz sentido para si. Porque nós também sabemos que essa escolha da indução influencia a vários níveis a experiência de parto e as expectativas que a pessoa tem para o seu parto e que também existem riscos associados a uma indução do parto, como é óbvio, e por isso esta situação tem que ser decidida em conjunto com a grávida, não é? E ela perceber, não é só falar de existe risco de morte, e usar essa palavra, não é? No sentido de assustar, mas relativizar no sentido de qual é o número real, não é? Não basta dizer o risco duplica, porque passar de 1 em 1000 para 2 em 1000, duplica. E esta percepção de risco é muito variável de pessoa para pessoa. E há pessoas que, depois de saberem isto, vão dizer a coisa mais importante para mim é que esse risco específico não aumente nem um bocadinho de nada, e por isso eu quero fazer o que estiver ao meu alcance para diminuí-lo. Mas há outras pessoas que vão dizer assim: qual é que é a diferença entre 1 em 1000 ou 2 em 1000? Para algumas pessoas é. Não é significativo para sentirem que estão a aumentar o seu próprio risco ao fazer uma escolha que realmente vai influenciar como é que o parto vai acontecer. Mas é esta aquela única questão que pode ser um bocadinho diferente, ainda que ainda gere muita discussão no meio académico, se realmente compensa ou não intervir mais nestas gravidezes, ou se eventualmente se deve fazer uma monitorização diferente, isto é algo que, que ainda está a ser refletido. Uhum, sim. E depois também muito esta questão, não é, que às vezes as mulheres também trazem de ser o primeiro filho ou não ser o primeiro filho, não é? Então, chegamos a uma determinada idade, mas é o primeiro filho ou já é o segundo, já é o terceiro. Isso também altera um bocadinho aqui estas visões, hum, do risco e da. Uma vez que já teve um parto anterior e agora vai ter outro aos 40, 30 e tal, 40, 40 e tal, não é? O facto de já ter tido uma experiência anterior altera alguma coisa aqui na percepção também dos médicos ou como é que funciona nesse caso? Então, existem algumas coisas que são mais prováveis num primeiro parto do que se não for um primeiro parto. Por exemplo, a pré-eclâmpsia é mais frequente num primeiro parto, não é? E por isso estamos a juntar dois fatores de risco. Um primeiro parto com uma idade avançada pode se tornar um risco maior. Agora, acima de tudo, eu acho que tem a ver com aquela percepção como se fosse um bebé de ouro. Qual é que é a probabilidade de sentirem que se houver mais intervenção, que se está a proteger um bebé mais valioso do que outro?
para mim, todos os bebés são valiosos, mas eu apercebo-me que, quer do lado da sociedade, quer do lado dos casais em si, quer do lado da medicina e dos profissionais de saúde, existe alguma hum, ideia, às vezes um bocadinho implícita e inconsciente, que alguns bebés possam ser mais valiosos que outros e sentem que devem intervir, como as intervenções trazem uma sensação maior de segurança, ainda que não esteja necessariamente provada em algumas delas, não é que realmente tragam essa segurança, mas há uma certa sensação de segurança numa medicina mais tecnológica e mais interventiva, que se tem tendência a ter um limiar mais baixo em certos bebés, e, por exemplo, tem a ver com, se for um primeiro filho, aos 40 anos, a pessoa, não é, que está ali a pensar se algo correu menos bem, qual é que é a probabilidade, não é, da pessoa voltar a engravidar, ou se a pessoa já tiver 2 filhos em casa, de pensarem, eh, pronto, não é, estás a perceber o que eu estou a querer Sim, dizer? sim, sim, sim. É, é uma coisa muito difícil, porque é uma coisa que está enraizada, e não sei qual é que é, não é? O caminho certo por aqui, é uma coisa que eu própria vou refletindo, ou quando são bebés resultantes de procriação medicamente assistida, não é? Em que há sempre, e não é uma visão apenas médica, a própria sociedade vê de forma diferente algumas gravidezes e o esforço que elas pensam que é necessário para que aquela gravidez aconteça, não é? E, e temos muito essa tendência de aumentar as intervenções numa tentativa de proteger. A questão é, se realmente fosse verdade que essas intervenções protegiam, e estou a dizer quando não surge um motivo claro para elas serem feitas, então se calhar devíamos fazer com toda a gente, não é? Porque diria que são todos hum, de ouro. Sim. E isso Hum, também se vê muito por exemplo, nas perdas estacionais, quando a mulher é nova, sim, ainda és tão nova, sem problema, uhum, não é? Aí é, desvalorizam aquele bebé em função do outro que pode vir com muita facilidade, porque a mulher é nova, não é? Então isso é super importante, porque também há, para além da questão científica, há um cunho muito grande da cultura, da sociedade, da sim. percepção de valor, do esforço, não é? Uhum, é. E isso influencia, não é? Porque influencia a sociedade, não é? Os médicos são pessoas que estão inseridas na sociedade e que também têm esse tipo de influências. Hum, e por isso, já não lembro qual que era a pergunta inicial, mas sinto que às vezes é isso que. E os estudos, o que está escrito é mesmo isso, é que isso pode enviesar os resultados de estudos. A Uhum. pessoa saber que a pessoa é mais velha ou saber que aquela gravidez é recorrente de procriação medicamente assistida, o que também é mais comum em pessoas mais velhas, não é? Recorrerem aí, pode levar a mais intervenções por essa percepção de quão valiosa é a gravidez, sim. Uhum, sim, e isso já entra nesta visão com um espectro mais alargado, não é? Que é o significado que aqueles dados, que aquela idade, que aquele bebé tem para aquela pessoa. E aí já entramos, é o que eu sinto realmente a humanização do parto, é ir além dessa parte técnica e mais interventiva, não é? E mais científica para podermos alargar à parte humana, não é? Que significado é que as pessoas Claro, atribuem a isto, não é? E o que é que lhes é apresentado, que significado é que lhes é apresentado logo em primeira mão, e se elas têm de fazer esse trabalho de dar um novo significado àquela experiência, àquele bebê, não é? Ou não, ou se aquele significado aprendido por todo esse peso também cultural lhes serve ou não, não é? sim, e na minha prática, eu não acredito em seguirmos cegamente recomendações feitas por uma população. Acho que as recomendações são muito importantes para nos guiar, mas acho que cada um de nós tem o direito a ir vendo o que é que se adapta a nós, o que é que nos faz mais sentido. E eu, na minha prática, em que tento que a informação que passo em cada gravidez, nestes temas, por exemplo, estamos a falar da indução, neste tema da indução, quando chega o momento de falarmos sobre isso, eu tento que a informação que passo a todas as grávidas seja mais ou menos parecida.
E acompanho grávidas que fazem escolhas completamente opostas na sua vigilância de gravidez. Por isso, eu acho que dou a informação igual a todas, e eu, quando começo a falar, não sei o que é que aquela pessoa a seguir vai escolher. E às vezes engano-me, às vezes eu penso que aquela pessoa vai querer esperar mais um bocadinho ou induzir logo, e às vezes surpreende, porque a pessoa diz: Ah, não, eu quero marcar já a indução. E da minha parte não surpreende-me internamente, sem manifestar qualquer surpresa externamente. Mas e aí entra muito essa percepção e o que é que para aquela pessoa é importante, e nisto da idade não é exceção, a pessoa tem que ser informada para já, antes de engravidar. Acho que é importante, sim, conhecer, saber que, sim, uma gravidez depois de X idade, ou à medida que o tempo passa, ou quando está a fazer o seu planeamento familiar, à medida que o tempo passa, aumenta a probabilidade de certas coisas. Se para aquela pessoa for importante diminuir o máximo possível o risco de ter essas complicações da gravidez, ok, então se calhar tem que ponderar engravidar o quanto antes. E existem outras coisas, que é tornar o seu estado de saúde melhor, não é? Tipo, e daí a importância da pré-conceição, não é? De perceber se há algo mais que possa otimizar para começar essa gravidez de uma forma mais saudável. E aqui entra muito na parte do estilo de vida e de controle de doenças crónicas. E é aí que a pessoa tem algum tipo de poder para influenciar os seus riscos, digamos assim, que todos temos em qualquer idade os nossos riscos. E, e quase todos temos qualquer coisa que podemos fazer para tentar diminuí-los, e depois temos que decidir se, se queremos seguir esse caminho ou não, se vale a pena, se queremos gastar energia nesse caminho de diminuir os nossos riscos Uhum. ou não. E aí eu sinto Mas, que é. e por isso a idade é aquela coisa que não dá para modificar, por isso a partir do momento em que a pessoa tem 35, já não dá para engravidar aos 30, não é? Mas existem outras coisas que a pessoa ainda pode sentir que tem algum controle e que possa influenciar. Uhum, exatamente. E aí eu sinto que é muito esse devolver o poder que a pessoa tem em vez de a colocar naquele túnel que só tem um sentido, que é o tempo vai sempre andar para a frente, a idade vai sempre avançar, a cada dia estás mais velha, não podes fazer nada em relação a isso, não é? E isso pode trazer, e à medida que avanças estás a aumentar e efetivamente estamos a aumentar, mas como tu dizias, essa apresentação dos dados de uma forma mais crua, que é ok, a duplicar é duplicar o quê? De 1 para 2, Claro. não é? Ou de 50 para 100, não é? E isto faz muita diferença também nessa percepção. Portanto, como o médico, como o profissional de saúde expõe esse risco, também acho que tem muito a ver como ele próprio vê também aquela situação em particular, e aí essa imparcialidade, como tu dizes, de abordas todas as grávidas ali com aquela imparcialidade, e depois a escolha é de cada um, e respeita-se a escolha de cada um, não é? Mas realmente devolver esse poder é isso, de que apesar de sobre a idade e sobre o tempo nós não controlamos, não é? E isso traz esse aumento, mas o que esse aumento realmente é efetivamente, o que é que significa também para nós, e o foco naquilo que nós podemos fazer, não é? Como tu dizias, e isso é que eu sinto que é a base de tudo. E aí, em qualquer idade, entre esse trabalho também de pré-conceição e de atenção ao ciclo menstrual, e como ginecologista, não sei se também tens essa visão de como a percepção do ciclo menstrual, como a informação que as mulheres têm sobre as suas escolhas reprodutivas, os métodos que podem utilizar, e se depois essa informação logo desde uma pré-conceição, ou até desde antes da pré-conceição, toda essa informação já vai fazer com que a mulher sinta que tem mais poder na sua mão, que tem mais, ok, o meu corpo está a dar este sinal, mas eu, se alterar algo no meu sono, na minha alimentação, no meu exercício, na minha hidratação, coisas básicas, não é? Que eu posso alterar, e que isso já vai então trazer aqui outros pratos na balança para gerir o aumento de um possível risco de alguma coisa, não é? Então, esse devolver do poder à pessoa de que, ok, sobre a idade
sobre o tempo nós não o conseguimos agarrar, não é? Mas sobre o nosso estilo de vida, e muitas vezes o estilo de vida tem muito mais impacto, ahm, nessas complicações que podem vir na gravidez, não é? Uhum. Hum, então esse. Sim, sem dúvida. E sendo algo modificável, é algo que as pessoas podem se focar nisso. Sobre. E é assim, novamente, na pré-conceição também temos vários tipos de pessoas, não é? E há pessoas para quem o terem muito controle lhes traz ansiedade, e ali cada uma tem que gerir também de que forma é que quer viver a sua pré-conceição e até onde é que quer tentar controlar, porque se chegamos a um ponto em que o controlo traz frustração e ansiedade, pode estar a fazer menos bem do que mal, não é? Mais mal do que bem. Uhum, Mas conseguindo manter esse equilíbrio de compreender que nem tudo estará nas nossas mãos e que, apesar desse controlo, nem tudo acontecerá exatamente como nós queremos, nomeadamente o quanto tempo vai demorar a engravidar e coisas assim, não é? Acho que são ferramentas que espero que cada vez. Aliás, o que eu espero é que se torne, pelo menos parte dessa informação, numa informação que todas as mulheres saibam, não é? Que aprendam, ou na família, ou na escola, onde for possível que isso aconteça, e que não saibamos apenas que o período vem todos os meses e que se não vier é porque estamos grávidas, não é? Que se acrescenta um bocadinho mais do que isto. E que as pessoas consigam ver essa informação com naturalidade, sem que lhes crie ansiedade, esse olhar, não é? Tão mais focado e tão mais detalhado sobre o seu corpo. uhum. Porque a gravidez também se insere numa coisa maior, não é? Que é o nosso próprio bem-estar, a nossa própria sexualidade, não é? Então eu sinto que todos estes temas abertos a este campo mais abrangente do que é o estilo de vida, do que é a nossa sexualidade, podem ser vistos efetivamente de uma forma mais leve, que é como é que eu posso melhorar o estar no meu corpo, o estar na minha sexualidade, e tudo isso vai impactar a concepção, a gestação, o parto, não é? A amamentação, não é? A Uhum. minha noção de capacidade, a minha consciência e a minha e o estar no meu próprio corpo, não é? Olha, e vendo isto pelo lado positivo, o avanço da idade não traz só coisas más, porque, por exemplo, se formos ver os estudos sobre o desenvolvimento das crianças, as crianças que têm mães com a idade mais avançada têm melhor desenvolvimento, quer ao nível do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento social, de se magoarem, por isso de várias coisas que a idade materna avançada mostram beneficiar o desenvolvimento de crianças. Por isso, olha, isto é um lado positivo Sim. de, de se ter filhos numa idade mais avançada da Uhum. gravidez. E aí falas só e aí falas mesmo na gravidez ou já depois na parentalidade? Quando Tu... fazem estudos, por exemplo, avaliar crianças com 5 anos de idade, não é? O que parece é que o facto de ser uma pessoa com mais experiência de vida e com mais maturidade não é? Noutra fase da vida, que pessoas mais novas não estão, que leva a que essas crianças, nesses testes, tenham um desempenho melhor do que quando são filhos de pessoas mais jovens. Uhum. Sim, 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 sim. E aqui é importante também balançar, não é? Trazendo essas vantagens. Uhum. Também não é, isto não Isto é é só dar o lado positivo, que não é só coisas más, não é? No claro que meio sim. da idade a aumentar, não é? Claro que sim. E nós, estando as duas também grávidas, também podemos sentir isso que, ok, passando um bocadinho, indo para a segunda experiência ou amadurecendo aqui nos X anos, estes filhos já não vão passar por algumas coisas que os primeiros passaram pela nossa inexperiência ou mesmo pela imaturidade mais característica de uma idade um bocadinho mais abaixo, não Claro. é? Então, essa, essa noção de que a idade também traz muita coisa boa, Uhum. aqui ao nível do amadurecimento, da maturidade, e que isso pode trazer também um relaxamento na gravidez maior, uma entrega maior, uma confiança maior, e que isso também tenha repercussões físicas mesmo, não é? Nós sabemos que as emoções também se refletem em questões físicas, então todo esse estado da mãe
às vezes pela idade e por já ter feito certas coisas que quer fazer, não é? Porque é que nós também agora falamos tanto de uma idade, ter filhos numa idade mais avançada, não é? Porque também queremos fazer uma série de coisas antes de ter filhos e quando chegamos ali àquela fase já nos sentimos mais realizadas noutras áreas e isso traz-nos acrescento à maternidade também, essa realização pessoal, não é? Sim, ou às vezes tem mesmo a ver com a parte económica não estar estável até esse momento, e é verdade, no mundo todo vê-se que as pessoas estão a ter o primeiro filho em idades cada vez mais, avan- não é? Cada vez mais tarde, e tem a ver com toda a estrutura social, não é? De cada vez ser mais difícil as pessoas sentirem-se independentes ao nível financeiro e tudo isso, e essa expectativa em acho que acima de tudo também é isso, é a expectativa de em que ponto é que tu queres sentir-te para embarcares na gravidez, não é? O que é que tu queres ter como garantia de base para teres um filho? Acho que isso mudou muito de uma geração, tem mudado de geração para geração, dos nossos avós já mudou para os nossos pais e dos nossos pais para nós acho que também já mudou um bocado qual é que é o nível mínimo, não é? As condições mínimas para as pessoas porem em cima da mesa, começarem a ter filhos. Uhum, sim, sim. E aqui a emancipação da mulher também traz muito isso de que não é só o casamento, que está em cima da mesa para a seguir passar para um bebé, não é? Há mais coisas agora na vida de uma mulher para além do contexto familiar. Então falavas também dessa própria independência financeira, que também depois se reflete nas relações, não é? Também nessa vontade em trazer filhos ao mundo, não é? Uhum. Acho que tocámos aqui em pontos importantes. Não sei se queres trazer assim mais alguma coisa que sintas importante de trazer a estas mulheres, seja primeiro filho, seja segundo filho ou terceiro, já em idades consideradas avançadas, não é? Que possamos acrescentar, mas também desmistificar isto do avançado, não é? Porque às vezes isso vem com um senso muito pejorativo, não é? Também por esta cultura toda às vezes da infantilização da mulher, dos próprios mídia, não é? Trazer sempre isto da estagnação do tempo na mulher e que isso é que é o padrão de beleza, de saúde, não é? Um, então, O que eu gostava era que, quando as pessoas começam a sentir que estão a cair nessa do eu já sou velha demais para, que tentassem perceber se isto vem mesmo de dentro delas, se são mesmo elas próprias que estão a sentir isso, e tudo bem, se é isso que sentem, se calhar é importante perceberem porque é que estão a sentir que já não são capazes, ou se é algo externo a elas, porque ainda temos muito essa influência externa de alguém nos dizer o que é que nós somos capazes ou não de fazer e de nos pôr esses rótulos e de nos sentir fazer um bocado culpadas pelas nossas escolhas, e essa cultura do medo. E por isso que eu gostava era que, não só nisto, mas em muitas coisas, que quando a pessoa sente que lhe está, não é? Que estão a sentir-se incapazes de algo, tentar perceber se sentem mesmo assim, se há um sentimento, não é? Se esse sofrimento associado, não é? Essa sensação, esse sentimento, se é mesmo interior delas ou se é externo e se é válido, se faz sentido para elas mantê-lo. Porque nas consultas, quando as pessoas me dizem isso, eu às vezes o que faço, as pessoas dizem, pois, porque eu já estou velha, não sei, e eu olho para a pessoa, vou atrás não é, nos meus registros para ver a idade da pessoa, e eu tenho pessoas cada vez mais novas a fazerem este documentário, não é? E eu olho para elas e eu, porquê? Porquê é que estás a deixar ficar com esse rótulo? Tu já seres velha demais para, não é? uhum. E era bom conseguirmos aos poucos irmos tirando essa influência, porque é cada vez mais novas. Eu já tive pessoas de 31 ou 32 anos a fazer esse comentário, que já estão a ficar velhas, e eu fico a pensar, não é? Eu tento perceber se é velhas pelas suas próprias expectativas, e pode ser, não é? Uma pessoa que sempre sonhou ter filhos a uma determinada idade e que não o fez e que já passou mais tempo, pode ela própria sentir-se velha para. Mas, não, quando eu tento dizer, mas porquê é que és velha, não é? A pessoa diz, porque não sei quem já me disse que, regra geral, são coisas externas Uhum. e não necessariamente elas.
e acho que era muito importante aos pouquinhos irmos libertando dessa pressão da sociedade para nos culpar, para nos fazer sentir incapazes e percebermos realmente que sim, ninguém está a querer enfiar a cabeça na areia e ninguém vai dizer, não é? Se uma rapariga de 25 anos vier à consulta e disser, olha, não sei se é ter filhos agora ou se espero mais tempo, por acaso alguém, não é? Esse tipo de conversa, em que a pessoa ainda é nova, não é? E está a tentar planear a sua gravidez. E aí sim, uma pessoa pode explicar: olha, se tu explicares mais, se tu esperares mais tempo, pode haver este tipo, não é? Aumentam os riscos. E isso eu acho importantíssimo que também seja um conhecimento geral, que sim, é verdade que uma gravidez, à medida que o tempo passa, pode ter mais desafios do que uma gravidez mais nova. A questão é que engravidar não é simplesmente olhar para as complicações da gravidez. Há tudo isso, não é? Todos esses fatores que entram na decisão de ter filho ou não. E por isso, não é assim tão simples a vida, não é? De dizer, olha, não, engravida aos 25, porque aos 25 é que estes riscos estão todos o mais baixos possíveis. E a vida não funciona assim, não é? Sim, sem dúvida mesmo. E aí é essa questão que tu referiste que é tão importante, que é a visão sobre a gravidez, não é só uma visão sobre a patologia, não é só uma visão Claro. sobre as complicações. Eu sinto que apostarmos muito nisso, de olhar para a gravidez sempre como, e para o parto sempre como um evento médico, sempre como um evento muito arriscado, como um evento. hum, não é? Que pode despoltar ali muita complicação, não é? Que possamos alargar isso de que sim, o risco está presente, assim como em muitas coisas que nós fazemos na nossa vida, ter filhos é mais uma, não é? Mas que possa haver também da parte de quem nos acompanha, como grávidas, não é? Essa relativização e esse olhar para o significado que cada pessoa atribui a efetivamente um dado específico, não é? E por isso é que tiramos a cabeça da areia com os dados específicos e mergulhamos mais em nós, olhando para o significado que nós damos a isso, não é? E realmente esse ser novo, ser velho, que possa cair um bocadinho por terra com mais autoconhecimento, não é? Mais aqui a percepção de, ok, isto para mim, o que é que significa? Como é que eu me sinto em função a isto? E que os profissionais possam relativizar um bocadinho também essas opiniões públicas e que não sejam eles embebidos também de uma opinião pública sobre sim, aqui já és velha ou aqui és nova demais, ou, porque depois sofre-se dos dois lados, não é? Porque a idade é como, novamente aqui os números, a idade da pessoa, o peso da pessoa, se és nova, se és velha, se és magra, se és gorda, se, não é? Pega-se em tudo para trazer esta questão, esta pressão à mulher, não é? Do que deve ou não deve fazer, de quando é que deve ou não deve fazer, não é? Uhum. Quem assiste aqui a parte da saúde, não é? E olha com esses olhos assim mais abrangentes, porque saúde é efetivamente mais do que só o corpo da pessoa, então como é que ela lida também emocionalmente com essas experiências e que os profissionais e como nós admiramos tanto o teu trabalho, Mariana, nesse sentido de estares disponível para ver mais do que a complicação na gravidez, para ver mais hum, do que aquele corpo e poder olhar um espectro maior de que pessoa é que está aqui, que experiência é que ela quer, quais são as suas expectativas, não é? Quais são os seus preconceitos em relação a si mesma e em relação a estes temas, não é? Que é um tema que também é polémico por isso, por tudo o que já traz consigo esta noção de envelhecer no feminino, que é isto de envelhecer no feminino, não é? E como é Uhum. que isso se encaixa socialmente. E na menopausa vem também outras questões muito grandes à mulher, também por esta noção de que representa o envelhecimento da mulher, não é? E aqui voltamos novamente para nós. Isso é visto como um lugar de amadurecimento que até tem muitas vantagens e traz muito enriquecimento a mim e a quem me rodeia, ou não, ou se o meu prazo de validade chegou ao fim e por isso estou arrumada.
não é? É Que verdade. que é muito o que se sente na gravidez também. Pronto, então olha, Mariana, agradeço-te muito todas as informações que Foi um partilhaste aqui prazer. connosco. Espero que desse lado também tenham conseguido absorver aqui toda esta abordagem, que na verdade tentamos trazer vantagens e desvantagens, tentamos trazer o olhar à parte técnica e estatística e o olhar à parte também social e emocional que a pessoa também traz consigo, não é? E com esta visão abrangente também caracteriza a Mariana e por isso é que também tens tantas grávidas a querer o teu acompanhamento, porque realmente a humanização é isso, é ver um bocadinho mais além, um bocadinho mais o todo da pessoa e por isso agradeço muito toda essa tua visão que também abre muito campo aqui no mundo da medicina, no mundo do olhar ao corpo, não é? E abrangê-lo, abrir a vários corpos, não é? Abrir aqui a várias identidades, as várias expectativas, a várias experiências, não é? E isso é que é também essa diversidade. Então, muito obrigada, Mariana, por ter estado desse lado, Obrigada, eu. Até à próxima. que partilhaste. Vemo-nos no próximo episódio. Espero que tenha sido útil e até breve.